os caros paroquianos vindo de todos os povoados. Certamente os amigos e autoridades eclesiásticas e civis. Todos juntos participaremos da celebração eucarística ao redor do nosso queridíssimo Monsenhor José Moreno de Santana, cujo jubileu áureo sacerdotal celebra solenemente. São 50 anos de serviço à Igreja de Cristo, que reflete o seu amor, sua imensa doação e bondade incalculável aos seus paroquianos, que tem pela sua grande admiração, por sua pessoa grande admiração e respeito. Justo é estarmos aqui cantando, louvando e bendizendo a Deus por tão sublime data. Parabéns, Monsenhor José Moreno de Santana, pelas suas bodas de ouro. Bom, eu comecei a cantar no Coral Santo Antônio com 14 anos de idade. Então, o harmônio era maior do que eu. E quem tocava era Marli de Dona Lili. Então, no coral, na época de Monsenhor, ele tinha muito amor por esse coral. Então, a gente cantava, a gente ensaiava, aqueles hinos bonitos. Quando tinha aquelas festas, aí que a gente era chamada para as porteiras, para cantar lá na festa de São Sebastião, aí ele dizia, o Coral Santo Antônio vai. Agora, nós não tinha transporte de carro para andar naquele tempo. Nós ia na lancha, uma lancha chamada Brotinha, lancha do final Zé da Loja. Então, aí quando nós chegava lá, não tinha lâmpada, era aqueles lampião. Então, aqueles lampião era nas bananeiras, o altar era nas bananeiras, e a gente chegava, era aquela alegria de seu Toninho, que o dono era seu Toninho. Aí nós ia para lá, nós cantava a missa com o Monsenhor, aí era aquela festa bonita, aí quando tinha até o zabumba, aí Monsenhor dizia, olha, eu já vou. E vocês não vão agora não, se quiserem ficar aí brincando, aí na festinha, aí vocês ficam, mas a lancha volta para pegar vocês. Nós queremos, Senhor, nós queremos, Senhor. Aí o Monsenhor dizia, pois eu já vou. Então dizia assim para o motorista da lancha, tome conta delas, que quando for para ir embora, leve elas. Tudo bem, a gente se embora. Aí quando era no outro dia, nós ia conversar com ele, contar a ele como foi, que foi uma festa bonita, que ele nunca abandonasse a gente, quando ele fosse, levasse a gente. Pronto, aí tudo bem. Aí vem a festa de Santo Antônio do Betume. Aí a festa de Santo Antônio do Betume, nós ia para lá, o Betume cantar na procissão, a missa, nós ia o dia todo, ficava lá. Então naquele tempo tinha a fábrica de arroz. Então nós ficava na fábrica de arroz, e a casa do seu Zeca Pereira, nós ia para almoçar. E o seu João da Negra era que tomava conta da igreja. Aí dizia, olha, vocês vão ficar no salão, a banda de música está aí, vocês tudo fiquem aí. Tudo bem, eu digo, tudo bem, nós tudo bem, tudo alegre. Raimundo, a Lulinha Pereira, aquela galera toda. Aí, quando deram na hora da procissão, na hora do almoço, a gente ia almoçar. Depois, quando de tarde, a procissão. Aí nós ia para a procissão, banda de música, e nós naquela animação toda, era muito uma festa bonita, e ele muito feliz com a gente, porque foi um padre que ficou na história, e então, a gente, para onde ele ia, carregava nós. Para onde ele ia, carregava nós. Se era a festa daqui, nem era bom falar, porque só era o Coral Santo Antônio. Tudo era o Coral Santo Antônio. Toda a vida ele valorizou a gente, e a gente só ficou com muita saudade dele. Só foi o que ficou na mente da gente, a saudade, que não tem mais aquelas coisas, aquelas bondades que ele tinha com a gente. Tudo bem. Aí, quando era no novenário de Santo Antônio, cada coral, cada noite tinha seu coral. Mas o Coral Santo Antônio ali. E ele em cima, ensinando as coisas a gente, orientando a gente, elogiando a gente, porque ele gostava do Coral Santo Antônio, era a vida dele. Por sinal, tem até aquele hino que ele tirou de Neópolis, né? A joelho de Neópolis, né? Tudo isso. Então, a gente ficou, daqui que ele pega com ele, tudo era com ele. Se ele fosse para qualquer lugar para celebrar a missa, carregava o Coral Santo Antônio, e ele nunca deixou a gente. Então, o que eu tenho a dizer a vocês é que só ficou dele a saudade.
a saudade. E que ele era muito animado para as coisas de Santo Antônio, para as festas, com a gente mesmo, ele tinha o maior cuidado. Aquele coral que ensaiava, era Marli de Dona Lili, que já morreu, era quem tocava, aí ficava, era no coral. Era eu, Lourdinha Pereira, era a Marli, era a Finada Naí, era a Toinha, tudo isso, era a Janete, Jaci, aquela turma, toda no coral. Quando era para ter os noiteiros, a gente tinha de ensaiar, para cantar aqueles hinos dele de Santo Antônio, tudo bonito. Então, a gente se empolgava, porque só quem cantava era o coral Santo Antônio. Hoje não, estamos no coral, né? Mas Monsenhor nunca abandonou a gente, nem nunca nós abandonamos o coral Santo Antônio. Para a senhora, quem foi Monsenhor? Para mim? Para a senhora, sim. Para mim, eu quero dizer a você que eu não tenho nem palavras. Porque para mim foi um Deus que Nosso Senhor botou no mundo para nós. Porque ele foi um santo na cidade, muito bom, muito caridoso, viu? Ninguém pediu uma coisa para ele dizer não, e por sinal, morreu pobre. Ele morreu pobre, porque ele não negava nada de ninguém. Tudo que se pedia, ele tendo, ele dava. Ele era um Deus, Deus no céu e ele na terra. Por isso que eu quero dizer a você, ainda hoje eu sinto saudade dele, porque Monsenhor ficou na história. E eu tenho um retrato dele, tenho tudo. Todo dia eu rezo por ele, porque ele me deu uma graça, ele, vivo, que eu nunca me esqueço. Quando meu marido me deixou, que foi-se embora, que eu fiquei com uma de menino pequenininho, eu chorando, com a mão na cabeça. Meu Deus, que essa alma de filho, aquela abençoada Edna Gonzaga, se eu me levantar, Monsenhor. Aí eu fui com ela. Chegou assim, Monsenhor, ela está num desespero tão grande, Monsenhor. Ele chegou, o que foi? Aí ela foi e disse, o marido foi-se embora, deixou ela com 5 filhos. Ele chegou, menino, ainda hoje eu me lembro, nunca me esqueço, que Deus bote a alma dele do reino da glória. Eu rezo para ele todo dia. Então foi que ele disse, Luzenira, agora veio a nuvem escura, minha filha, para você. Olha, ele disse comigo. Veio a nuvem escura para você. E depois, Luzenira, veio a tempestade. Luzenira, e depois da tempestade vem a bonança. Vem a fé, confie. Eu disse, senhor, Monsenhor, e eu chorando. Aí, ele disse, confie, Luzenira, que essa tempestade passa, mas você vai brigar e a bonança vai chegar. E a bonança chegou. Eu trabalhando no hospital, quando eu falei um dia, meu filho chegou na carrinho, com a carta, com a carta, mãe, que pai mandou. Aí que quando eu digo, aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, que é essa carta? Porque sempre tá com o ano que foi-se embora que me deixou. Aí ele foi, me deu a carta, eu li, eu tremia que só a vara verde. Aí eu disse, vou pegar essa carta e vou levar para Monsenhor. Cheguei, ele estava com um breve na mão. Ele, o que é, Luzenira? Eu vou levar. Eu disse, eu vim mostrar ao senhor aqui essa carta que eu recebi. Aí ele leu. Ele chegou e disse, Luzenira, eu não disse a você. Primeiro vinha a nuvem escura, depois vinha uma tempestade, depois dessa tempestade vinha a bonança. Ele pedindo perdão para voltar para casa. Aí eu disse a Monsenhor, eu digo, Monsenhor, como é que eu vou perdoar ele? Eu não sou Deus. Ele chegou assim, não, você diz a ele assim mesmo, diz, quem vai lhe perdoar é Deus. Eu não fiz nada com você. Aí eu cheguei e disse, tá certo. Ele disse, viu o que eu disse a você? E tudo quanto eu lhe disse, você está vendo. Quando ele chegar, Luzenira, ele vai se ajoelhar nos seus pés, pedir perdão. E eu disse para ele, mas Monsenhor, eu vou dizer o quê? Ele disse, vai dizer que quem deve perdoar ele é Deus, minha filha. E você não fez nada? De fato. Com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 4 meses, ele endoidou em São Paulo, querendo que eu fosse, mas eu disse que não ia. Que meu marido certo era meu emprego. Eu com a força de Deus e do Padre. Aí ele foi e disse. Aí quando meu menino chegou, que disse, mãe, pai, chegou. Aí eu fiquei assim, meu Deus, pelo amor de Deus. Aí pronto,
Foi o que eu fiz. Fiz o que o senhor mandou dizer. E morreu, mas eu sofri, passei amarguras na minha vida. E muitas amarguras que eu passei, mas o Senhor me ajudou muito. E por isso que eu digo, Deus, Ele é um santo e está fazendo milagre. E eu recebi o retrato já com milagres dele e já fiz o pedido a Ele. E vou receber. Porque ali só Deus e Ele. Monsenhor é um santo que quem quiser fazer seus milagres, peça a Ele. Receber milagre, peça a Monsenhor. Porque ali foi um santo humilde. A senhora lembra de algum artefato que marcou muito a senhora, de Monsenhor, que não sai da memória da senhora? Algum acontecimento, algum fato que ele tenha feito? De bom na cidade? Sim. Muito. Quantas sombras ele não matou? Chegava o povo na casa dele, ele tirava o que tinha para dar. Ele tirava o que tinha para dar. Quando o povo estava com fome, dizia, vamos estar no Senhor. O Senhor me dá. E ele dava. Eu cansei de ver Dona Emília, a filha da Dona Maria, irmã de Dona Marieta, que morreu, Marieta de Leão. Chegava e... O que o Monsenhor mandou, Tony? Aquele dia do seu pão, Tony. A gente convivia muito por ali. Monsenhor fez coisas que ainda hoje eu fico assim, pensando. Não é possível que ele não virasse esse santo como ele virou. Ele matou muita fome do povo de Neópolis. Remédio, que o povo não tinha dinheiro para comprar remédio. Naquele tempo era Dona Emília que era empregada de lá. Dona Emília dizia, olha, tem gente aí. Ele dizia, ah lá, Emília. E ela vinha. Aí conversava, ele vinha, conversava. Ele matava a fome. Ele cuidava de pessoas que não tinham como ir para um hospital. Ele fazia meio de arranjar para levarem. Tudo isso ele fazia. Nele ficou muita coisa marcada na cidade. Muita história dele tem para contar. Eu sei que eu estou contando as coisas que eu me lembro. E as minhas amigas, cada um vão contar o seu também. Então, falar de José Paulino dos Santos, meu bisavô. Ele que, para a época, na gestão do prefeito Sebastião Campos, era tido como se fosse um secretário de obras, mas era, para aqueles que conheceram, era o mestre de muitas obras aqui em Neópolis. Inclusive, na nossa matriz, foi ele que fez a planta das duas torres, tanto a do relógio como a do sino, e as escadas no interior de cada torre, né? Isso por mando do Monsenhor José Moreno de Santana. Na época, conta-se que a escada da matriz para subir até o coro era por dentro da matriz. E nisso, ele tirou essa escada de dentro da matriz e o projeto dele, junto com o Monsenhor, é que desse mais espaço para a população entrar dentro do templo, dentro da igreja. E colocando as duas escadas por dentro da torre, ganharia esse espaço. Então fizeram a planta, tirando a escada que era de dentro da igreja, mais ou menos ali onde se encontra a imagem de Nossa Senhora das Graças. A escada era mais ou menos ali, era uma escada de madeira, né? E nisso foi transferido para dentro das torres e foi feita a planta feita junto com o José Paulino, o mestre de obras, e ele, o Monsenhor José Moreno de Santana. E conta-se, os mais vividos, os que viveram na época, que aquela cruz que tem no topo da nossa matriz, ela era de madeira. E o Monsenhor, pensando no tempo, uma coisa de madeira já estava se desmanchando, deteriorando. Então, sugeriu que colocasse uma de ferro que fosse permanente. Como que não existia equipe de segurança, não existia os equipamentos próprios, era todos andames de madeira, né, andames de madeira, e para subir para lá tinha que ser uma pessoa de coragem. Então ele, o José Paulino, meu bisavô, apesar da sua idade já um pouco avançada, mas teve a coragem de subir. Os pedreiros mais novos não tiveram a coragem de subir por causa da altura, e ele subiu e foi ele quem colocou aquela cruz lá, sem nenhum equipamento de segurança, enfrentando o vento, né,
conta da altura, e aqueles que conhecem aqui a frente da matriz sabem que é um lugar que é bastante arejado, tem muito vento forte. Então ele era de estatura magra, bem magrinho, e teve a coragem de subir e cravar essa cruz lá onde até hoje permanece. E falando do Monsenhor José Moreno de Santana, sobre a minha vocação, é uma pessoa que desde o meu berço, né, meus avós, até aqui as pessoas andando na matriz de Santo Antônio, na nossa paróquia, sempre ouvia dizer o Monsenhor, o Monsenhor, o Monsenhor. E então é uma voz que ecoa no sangue daqueles que ainda não nasceram, mas já ecoa. É como se fosse aquele parente íntimo, aquela pessoa que já nasce. A nossa família já nasce com a essência do Monsenhor José Moreno de Santana. Quem nasce em Neópolis já sabe que carrega em si um pouquinho da gota do sangue de Monsenhor José Moreno de Santana, porque pelos relatos dos mais antigos, né? E para mim a vocação é uma pessoa de se espelhar. É uma pessoa que, desde quando a gente ouve falar, ele simboliza o personagem de Jesus em meio ao povo. Da criança que da época, eu digo pelos meus pais, pela minha mãe sobretudo, que conta que quando escutava um monte de criança correndo na rua já sabia que era Monsenhor, que as crianças corriam à procura do Monsenhor para simplesmente ajoelhar e pedir a bênção a ele, e ele com um simples gesto abençoava com a voz calma que diz que possuía. Eu não sou da época do Monsenhor José Moreno de Santana, mas, como falei, desde a minha infância é uma voz que dos meus ouvidos ecoa, o Monsenhor, o Monsenhor, o Monsenhor, e é uma pessoa que, segundo os relatos, é um espelho. É amor, é o próprio Cristo, é a figura do Cristo realmente que permaneceu, viveu e permanece até hoje no meio de nós. Então, louvo a Deus, né, pelos benefícios que Ele tem derramado em nossa comunidade e, sobretudo, por ter presenteado Neópolis com uma figura tão ilustre como o Monsenhor José Moreno de Santana, aumentando até hoje a devoção à Virgem do Rosário, a sobretudo Santo Antônio, e com tantas tradições deixadas por sua devoção popular, né, tantas coisas, desde a Semana Santa, a festa de Santo Antônio, a festa do Bom Jesus dos Navegantes, os hinos que Monsenhor, né, de sua autoria, os hinos em louvor ao nosso padroeiro. Então, isso é uma voz que ecoa em Neópolis, é uma voz que rege Neópolis, e tenho certeza que é uma voz também no céu que intercede. Para nós, Monsenhor é um santo neopolitano, é um santo, um homem santo, é um fruto da nossa terra que nasceu, se tornou uma árvore, e até hoje muitos frutos são colhidos desta árvore. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado pela intercessão do Monsenhor José Moreno de Santana. Porque ali era bom para todo mundo, né? Imagine para o funcionário dele. Ele era arriado por essa escolinha dele. E eu trabalhei muitos anos aí com ele. Como era a conversa da senhora com o senhor no dia a dia? Ele vinha aí? Era muito pouco, né? Porque ele tinha os dias de vir, aí eu era servente na época, né? Ele conversava mais com os professores, né? Aí eu na época só tomava conta da limpeza. Dona Natália e a Lieta eram as cozinheiras. E na limpeza, quando ele vinha, ele sempre dava uma palestra com a gente, conversava com a gente, aquelas palestras dele, da igreja mesmo, né? E teve uma época que ele veio convidar a gente para ir a uma reunião impropriada, nós fomos tudo com ele, né, para essa reunião. E era assim, ele era muito bom. Seja a alma dele para Deus também. Para a senhora, quem era o Monsenhor Moreno Santana? Para mim era muito, muito boa pessoa, porque conhecia a mãe dele, morava perto da minha mãe, né? Ele teve um tempo fora daqui, mas depois liberaram ele para trabalhar aqui, porque era filho único, e aqui ele faleceu, né?
mas conheci a mãe dele, que era perto da casa da minha mãe, e ele muito moço ainda na época, né? Depois foi caindo a idade, a minha também, e sempre naquilo, a gente sempre achando ele bom patrão, para dizer isso. A gente tinha muito prazer quando ele vinha fazer reunião com a gente. Ele conversava muito sobre a igreja, tudo, a gente só fazia assistir, que a gente não sabia os problemas da igreja mesmo, quem sabia era ele, né, Maria? A senhora considera ele como um santo, Monsenhor? Eu considero. Para mim não existe padre mais igual a ele, de forma nenhuma. Foi um padre que morreu na penitência dele, que nunca quis tirar aquela batina preta. Tinha uma alergia na pele de estourar o corpo todo, e o bispo deu ordem para ele vestir só a bata branca, para não estar. Ele não consentiu. Morreu com a pele toda estragada, mas com a bata preta, cumprindo o destino dele. Como era o convívio, pessoalmente, com o Monsenhor no dia a dia? O convívio? Sim, eu como cuidando era? dele. Cuidando dele. Fazendo tudo por ele, né? Agora que ele era uma pessoa assim, Deus perdoa seus pecados, meu Deus. Ele não, era uma pessoa muito simples, ele não gostava de muita vaidade, muita coisa. Às vezes eu dizia assim, Monsenhor, a pessoa passa um dia, dois com a roupa, mas Monsenhor, tira essa roupa. Ele, não, eu nasci pobre, eu nasci na pobreza, quero morrer na pobreza mesmo, não quero vaidade, não quero luxo, não quero nada. Eu sou pobre de morrer. Nasci pobre, vou morrer pobre. A minha maior riqueza é a minha pobreza. Ele dizia assim para mim. E aí, né? Às vezes o pessoal, muita gente dizia que a casa era isso, aquilo outro, mas era problema dele, porque ele não queria. A casa era sempre aberta para o povo? A casa era aberta para o povo, aberta para o povo. Quando o pessoal chegava, ele dizia, Aliete, bota mais água no feijão, chegou mais um. Eu aí ia cuidar de tudo, já estava tudo pronto, às vezes tudo pronto, e todo mundo sentava na mesa, era do carrapicho, era de pindoba, era de um canto, era de outro, todo mundo comia. Né? E ele era assim, desse jeito, ele era o pai de todo mundo, da pobreza, todo mundo. E a vida dele era assim mesmo. Muito simples, não gostava de vaidade, não gostava de nada. Simples. Pode falar um pouco sobre ela? Ela adoeceu, então ele vivia em Maranhão, né? Aí então ele foi quando ele pediu para vir, né, ficar com a mãe. E aí os bispos de lá transferiu ele para Penedo, né? Aí ele ficou até quando a mãe morreu. Quando a mãe morreu, aí não teve mais jeito, não sei como foi. E arrumaram que ele ficou aqui em Nerópolis. Ele já vinha de Penedo celebrar a missa aqui em Nerópolis. Conheci. Muito bem. Eu conheci pouco como o senhor, porque a gente, como eu disse no começo, morava na Passagem, e depois eu trabalhei em Peixoto 10 anos e 8 meses, e depois resolvi ir para São Paulo. Então, aí, fui para São Paulo e lá fiquei 22 anos em São Paulo. Então, aí quando eu voltei para cá, aí foi que eu comecei a participar da missa aqui. Eu voltei para cá e mesmo voltando para cá, meus pais moravam na Passagem. Que o senhor falou que chegou a conhecer o Monsenhor Moreno aí como seminarista, não Ele é foi? seminarista, porque muitas vezes a gente pegava lanche na Passagem e vinha para cá. Ele já vinha na Lancha de Penedo, para cá, para Neópolis também. Ele era seminarista, mas já
já, Padre, ele já era padre. ou já era padre. Ele era padre, né? Era padre, né? Uhum. Ele usava um chapéu Chapéu. preto, né? Me lembro dele. Mas a gente não tinha aproximação. Sim. Agora, depois que eu vim para morar aqui mesmo, então foi que aí eu comecei também a ajudar na igreja como ministro da Eucaristia. E aí passamos a ter mais um pouco de aproximação. Mas foi pouco tempo. Foi apenas 5 anos, mais ou menos, que eu cheguei aqui em 85 e ele faleceu em 90, né? Isso. Nesses 5 anos de convivência com o senhor, o que o senhor diria sobre ele? Eu, como a minha Arete falou, eu tenho que dizer que ele era uma pessoa santa, uma pessoa de Deus. Tudo dentro dos limites, como ele agia, né? Mas eu não tenho nada de dizer que ele não era uma pessoa de Deus e é responsável, né? Ele gostava muito das coisas bem feitas e principalmente para Deus tem que ser assim. Se nós estamos trabalhando para a glória de Deus, nós precisamos fazer tudo bem feito, com amor, né? E aquilo que ele via que não dava certo, ele dizia logo, e isso não está certo, né? E quanto... Aí a gente foi tendo mais uma aproximaçãozinha. O costume que eu tinha lá em São Paulo, porque lá também eu era ministro da Eucaristia em São Paulo, a gente tinha as épocas do ano que os ministros eram responsáveis para visitar as famílias, visitar os doentes e tal, e levar o padre para confessar os doentes. Então, e chegamos aqui, eu comecei também a fazer a mesma coisa com ele. Eu falei para ele também ele não andava, já estava de idade avançada e problema de saúde, ele não andava muito a pé, só andava mais no carro, né? Mas algumas vezes eu acompanhei ele para confessar os doentes. E interessante também que, devido a lá São Paulo, a gente acostumado, os padres lá, ele confessava bastante gente num dia. Tinha assim 2, 3 dias, no tempo certo das confissões dos doentes, que o padre da nossa paróquia lá confessava 30, 40, 50 pessoas. Aqui já era mais diferente, porque a forma do Monsenhor era tudo bem feito mesmo, não era só pecado não, era bem feito. Era ao pé da letra, né? Era aí, se era a confissão, o tempo fosse para demorar 10, 15 minutos, ele estava ali, 10, 15 minutos, atendendo aquela pessoa. Então ele era uma pessoa assim, responsável mesmo. E só temos que dizer que ele, quando ele dizia não para uma coisa, é porque aquilo não estava certo, né? E sobre Nossa Senhora, ele tinha muito amor a Nossa Senhora. Ele gostava muito de cantar aquele canto, como minha mãe estarei, ele dizia, como minha mãe estou. E Jesus Maria era tudo para ele. Eu acho que nessa parte aí mostra para a gente a santidade dele, que ele vivia. Muitas vezes ele disse assim, que quando acabava a energia à noite, ele conversando, ele dizia, ele levantava da cama dele, acendia uma lamparina e andava no escuro só com a lamparina, que não tinha, eu não sei porque se era possível já não sei se ele tinha uma lanterna mesmo, não sei, ele disse que antes era lamparina, depois conseguiu a lanterna. E ia na igreja toda, até chegar no sacrário para acender a luz do sacrário, Santíssimo, e depois voltava para a cama dele. Não deixava. Então, quer dizer que ele amava muito Jesus e Nossa Senhora também, né? E é a missão do padre e de todo cristão, sempre colocar na sua vida a presença de Jesus e de Maria. Se realmente nós temos Jesus e Maria na nossa vida, na nossa casa, então nós somos felizes, né? Muitas vezes aqui eu já tenho 21 anos de casado com a Aliette. Nós já temos 21 anos, a vida a 2. Então, e eu sempre falo para meus amigos, para meus irmãos, e quem pergunta, que nós somos felizes.
Monsenhor Santana, antes, minha mãe conhecia muito ele, era músico. Ele nasceu para isso, músico, ele era compositor, até tinha uma valsa chamada Aurora. Essa valsa, ele teve não namorou, assim, mas assim, então tem essa valsa por ele, é linda, não sei onde é que está, mas tem. E para outros lugares, ele compôs também valsas, tudo de música ele decorou. Ele foi o seminário, não foi assim, de criança não, já foi um rapaz responsável, ele tomava conta da igreja, porque a gente achava muito assim dele. Aí chegava a ter um sepultamento, aí ele ficava na janela de lá de casa, que era junto, esperando para tocar o sino, né? E ele não queria. Às vezes, passava assim, aí ele já era padre, né? Às vezes, quando vinha um enterro, que ele estava na porta da igreja, naquele tempo ainda não tinha aquele calçamento, ele subia assim. Aí ele ficava esperando, quando ia passando, já ele dava com a mão, chamava, tinha que entrar na igreja para ele fazer a recomendação do corpo. Ele era dedicadíssimo. Eu me lembro que teve eu era menina isso, mas eu me lembro. Teve assim, parecia eu acho que se foi tromba d'água, foi para lá. Agora só parecia que ia cair sobre aqui, Sergipe, Neópolis. Aí ficou o povo assim na igreja, assustado no meio da rua. Ainda me lembro como ele. Aí ele tem essa mania aqui, olha. No show, até numa apresentação da igreja, teve um menino que representou ele, assim. Aí ele fez assim, pra mim. E começou a rezar, todo mundo rezando. Eu sei que essa tromba d'água, como chamava você hoje, foi cair no estado da Bahia. Ele só perdia a legião semanal. Se fosse numa viagem que ele estivesse aqui. E numa dessas viagens, numa rural que tinha na igreja, aí na descida de Japoatã, ali, onde ele estava, aí bateu, tirou. Então, a sorte que o experimento dele foi muito pouco. E ele estava com o texto, vinha rezando o texto de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ele era apegado de Nossa Senhora. Tudo dele era com Nossa Senhora. E quando ele chegou, ainda veio para a reunião da Legião, eu lembro disso. Aí tinha algumas coisas aqui na cabeça, sabe? Aqueles. Aí da Maria Queiroz, que era enfermeira, né? Veio, Monsenhor, vamos ver aqui. Não, que nada vai sarar isso aí. Nossa Senhora vai sarar. Ficou assim. Essa foi um choquezinho. Mas a Mãe de Deus estava com a gente, nada teve, só o carro pegou. Monsenhor Santana, ele sempre dizia a gente na reunião da Legião de Maria, que ele não omitia uma vírgula do Evangelho. Não, uma vírgula, não sei. É tudo dele, era assim. Quando o senhor tinha um problema de febre horrível, ele celebrava a missa com febre alta. A gente com pena dele, tem um problema aqui e nos pés, não é? Não sei, teve uma epidemia, um negócio, mas com febre. O senhor disse, Gance, agora? Não, a palavra de Deus, os meus paduanos estão aqui esperando, eu vou celebrar. Eu sei que de doença, ele nunca se omitiu de uma igreja. Uma igreja. Será injeção, meu senhor, ele mesmo aplicava. Eu digo, eita coragem, meu senhor. Ele aplicava. E meu senhor ficou aquela pessoa, o interior. Tinha meu senhor, acho quase como o Frei Damião. Muita fé, e era um homem de fé. Em relação à Legião, mas ele era assim, ele dizia,
só rezo o meu texto bem rezado, na Legião de Maria. Aí a gente tinha velório de Monsenhor. A igreja era tão cheia de gente que já veio até gente do interior, a cavalo, passar as noites. E teve o coral, ficou a noite toda cantando. Aí, quando vem o bispo, né? Sepultamento, ele já tinha feito o pedido para que o sepultamento fosse ali. Ele já consentiu aí ali, sepultado. Foi um sepultamento e agora ele só deu uma volta assim na praça, ele teve, não tinha como. Teve tanta pessoa que veio aqui, não veio nem um cachorro, porque a multidão acabou. Em 31 acabou o Carneópolis. Isso até o povo de outra religião sentiu. A gente perder aquela pessoa. E nós cantamos. Da hora que chegou o corpo, chegou mais ou menos de 8 ou 9 horas da noite. Aí já a igreja estava assim. Esperar ali, ficava ali umas 4 horas da noite todinha. Na hora do sepultamento, muita gente de fora, muita gente. Aí nós ficamos também cantando até o último. A minha convivência foi das melhores, das maiores, com o Monsenhor Santana. Ele fazia o programa, aquele programa que era, como é que chamava-se? Que levava para aprender. Vida espiritual. Vida espiritual, né? Então, era DAI, para ajudar no programa, eu e o Luiz, saudoso Luiz, né? Para levar para Penedo, que era para passar no outro dia aqui, né? E foi assim a nossa convivência com o coral também. Quando a gente falava que não ia para o interior, não falasse não, que ele se contrariava. Aí nós íamos, né? Era qualquer transporte, até ele ia também, era trator, a gente pegava trator, uma das vezes nós somos de lancha, tudo para esses interiores aí, né? Que hoje já se organizaram, cada um já tem o seu grupo, assim de canto, e a gente ia para cantar, né? Então, uma das vezes nós fomos um tempo de enchente e, de repente, a turma descobriu uma cobra dentro da lancha. Aí foi aquele chamego, né? Era Edivaldo do Seste, era aquela turma legal, né? A gente tudo cantando. Quando chegava lá, alegrava as pessoas do interior. Mas Santana do São Francisco, Flor do Brejo, todas essas comunidadezinhas desses interiores, a gente tinha essa convivência com o Senhor, porque ele não ia sozinho, tinha que ser com o coral, né? Mas ele estava presente em tudo ele estava presente. A Legião de Maria juntava-se com o coral. Aí quando nós chegávamos na reunião, quem já estava? Ele já estava sentado, porque ele disse que o texto que ele rezava mais bem rezado era se fosse lá, na Legião, nessa reunião que nós íamos fazer. Porque Maria já era a primeira que chegava, a Maria já estava ali presente. E ele também era o primeiro a chegar. Então, foi muitas e muitas, assim, coisas maravilhosas de convivência que a gente teve com o Senhor. E eu tinha certeza, ele tinha essa dedicação muito grande por mim. Eu cheguei a dizer assim, eu não quero perder esse velhinho nunca, sabe? E já estava próximo, né? Eu não quero perder esse velhinho, porque eu sei que eu vou sofrer. Exatamente, não foi outra coisa.
lá dentro da paróquia, né? A transformação foi total. Para a senhora, quem foi Monsenhor Moreno? Foi um grande padre na nossa cidade. De passar 33 anos, né? Foi grande o que ele fez aqui nessa comunidade. Né? Foi ele que preparou esse povo aqui de Neópolis. Outros que chegaram já encontraram, né? Tudo assim, aqueles grupos, tudo era Monsenhor que formava, né? Foi através dele. Como teve aquele desfile bíblico, né? no tricentenário. Foi muitas coisas, foi bom os ideais dele, de Monsenhor, foi grande mesmo. Ele, quando outros chegaram, como eu já citei, né? Mas já achou a paróquia preparada, com os grupos, coisas maravilhosas que eu acho que o Monsenhor José Moreno de Santana, pelos 33 anos que ele passou aqui nessa comunidade, foi um grande sacerdote aqui, um grande padre para a nossa paróquia. E eu me sinto assim, honrada de ter sido amiga e sentir a dedicação dele por mim, sabe? Porque era eu e Dai. No entanto, ele dizia assim, né? Até pé de boi. Agora o que quer dizer, né? Porque eu estava assim, participava, não tinha barreira, sabe? Para tudo. Não media esforços, não era? Não media esforços, né? A Legião de Maria, era o coral de Santo Antônio, né? E, como eu falei, eu não quero perder esse velhinho nunca. E, de fato, estava prestes a acontecer, aconteceu e eu... foi muito difícil para mim a falta do querido padre, do meu querido amigo que está no céu, que sempre eu visito ele, vou lá falar com ele, engraxar. Você então era um pastor de ovelhas para a senhora? O Monsenhor, totalmente. Era assim, pastor da ovelha. Essa comunidade aqui foi preparada por Monsenhor José Moreno de Santana. Foi um grande pastor para essas ovelhas aqui de Neópolis. Foi essa bênção de Monsenhor teve. Monsenhor, um Padre Santo para mim. Eu fui sua paroquiana durante 30 anos, tempo em que foi pároco de nossa Neópolis. Nesse período, nunca ouvi reclamar nem se queixar de nada. Às vezes chegava alguém para falar de alguma pessoa e ele dizia sempre, não é assim como vocês pensam. E não apoiava a fofoca. Agora, as lembranças que eu tenho aqui é do programa Usando o Som da Matriz, que tinha pela manhã, onde rezava pela comunidade. O programa era Neópolis, Acorda, Rezando. Lembro-me também do programa que tinha na emissora de São Francisco, de Penedo, Alagoas, onde eu participava junto com ele. E esse programa ele era gravado em fita cassete na casa paroquial, juntamente com Isaura Rocha, conhecida por Dai. Então, esse programa, onde eu participava junto com ele. Lembro também o Coral de Santo Antônio, que ele assistia
aos ensaios, que sempre que errávamos a música, nos corrigia, pois ele era músico, compositor e não admitia que cantássemos errado. O coral é quem o acompanhava para cantar nas festividades dos povoados. Os hinos do tricentenário da paróquia, em 1979, o hino de Santo Antônio, o hino de Bom Jesus dos Navegantes, o hino da Padroeira da Pindoba, a Senhora Santana, e outros são composições dele. Muito trabalhou para a construção da torre da Igreja Matriz, a torre do lado esquerdo, quando dizia, com Santo Antônio, ninguém impede. Para essa construção, ele fez muitos bingos, muitos leilões, junto com o seu Geraldo Gomes, saudoso Geraldo Gomes, e arranjava o gado com os fazendeiros para fazer o bingo, o leilão. Monsenhor, como carinhosamente chamávamos, é um santo. Seu modo de viver, seu sofrimento, um problema de pele, nos confirma isto. Era um padre que usava batina constantemente, até em casa, era de admirar. Apesar do problema da pele, ele não tirava a batina. Era devoto fiel de Nossa Senhora, e quando cantava dizia, com minha mãe estou, e não dizia, com minha mãe estarei. Eu, particularmente, digo a vocês, eu não sabia o quanto eu queria bem a Monsenhor. Só depois que ele morreu, e no caixão, eu beijei a sua testa, sua fronte, porque eu senti o quanto eu o estimava. Monsenhor foi para mim um pai, um amigo, um conselheiro, um educador, além do pároco, que já era. Tem muitas outras lembranças da escolinha do padre, onde nós fazíamos também lá, dávamos catecismo, junto com ele sempre dando assistência. A Legião de Maria, que ele sempre não participava das reuniões. Era isso que eu tinha a dizer, Monsenhor. Sou Aderbal Bastos Barroso, o Betinho de Celina. Sou filho do casal Juraci Barroso e Celina Guimarães Bastos Barroso, que no livro comemorativo do tricentenário da Paróquia de Neópolis, editado em 1979, eles são citados por Monsenhor José Moreno de Santana como o casal conselheiro. Desde a minha infância, passando por minha adolescência e fase adulta, eu tive o privilégio de conviver com esse ser humano único e com certeza iluminado. Um homem extremamente correto e de firmeza de espírito inabalável, moralmente incorruptível. Convivi com ele dos meus 6 anos aos 36 anos. A casa paroquial era a minha segunda casa. Frequentei essa casa paroquial desde o tempo em que o padre Evêncio Guimarães era o nosso pároco. E tenho muito orgulho e honra de ser sobrinho neto dele. E com a chegada do padre Moreno, como ele gostava de ser chamado, maior passou a ser a minha frequência na casa paroquial. Participei de todos os movimentos por ele liderados em nossa comunidade religiosa neopolitana. Começando pela Cruzada Eucarística, fui coroinha, fui catequista da Legião de Maria e também fui presidente do Clube de Jovens Católicos de Neópolis. Foi nessa oportunidade
que a quatro mãos compusemos o hino da nossa agremiação juvenil católica. Eu fazendo a letra e ele a música. Peça esta, da qual eu me sinto órfão por não ter uma cópia comigo. Monsenhor José Moreno de Santana era exímio compositor. É dele a autoria de várias e várias músicas e hinos de padroeiros de nossa região. Seu gosto musical era cativante. Lembro que ele adorava ouvir O Milionário, música instrumental do grupo Os Incríveis. E um fato marcante que aconteceu no Natal de 1970, na missa campal realizada na matriz de Santo Antônio de Neópolis, a música Jesus Cristo, canção de Roberto Carlos, foi então apresentada pelo Clube de Jovens de Neópolis, provando que o Padre Moreno era de fato um homem moderno. Estas duas músicas são consideradas hoje como dois clássicos da Jovem Guarda. Hoje eu sei da incomensurável importância de ter convivido com ele, um fato bastante relevante que só nos tempos atuais é que pude avaliar a importância da minha participação como seu colaborador na confecção do jornal diocesano intitulado A Defesa. Ele foi durante muitos anos o seu redator principal e a mim, como seu colaborador, cabia muitas vezes datilografar os textos e até mesmo levar os originais para serem impressos em Penedo. Portanto, foi ouvindo os seus ensinamentos e participando da vida religiosa da paróquia de Santo Antônio de Neópolis, a nossa Vila Nova, que consolidei as minhas crenças enquanto cristão. Viva Monsenhor José Moreno de Santana. Bem, eu conheci Monsenhor desde os meus 8 anos. Meu primeiro contato com ele foi quando eu fiz a primeira Eucaristia. Depois, no ano de 78, eu já comecei a fazer parte do Coral Santo Antônio e aí a gente começou a ter uma vida mais próxima um do outro. Em 79 nós cantamos o Coral Santo Antônio junto com o Coral da Passagem. Cantamos a missa dos 300 anos de paróquia e eu acompanhei Monsenhor muitas vezes nas viagens que ele fazia para os povoados, para celebrar. Ele fazia questão de levar o coral. Interessante é que a missa seria às 16 horas, 4 horas da tarde, mas ele fazia questão de 1h30, 2 horas sair daqui, porque ele aproveitava o tempo máximo possível antes da celebração para evangelizar. O senhor era um homem muito inteligente, o senhor estava muito além da época que ele vivia. Um homem tranquilo, um homem sábio, tá vendo? Um evangelizador. Foi para isso que ele veio ao mundo. Ele dedicou sua vida totalmente ao Evangelho de Cristo, ao Reino de Deus. Eu digo que sou um privilegiado porque tive o prazer não de conhecer o Senhor, mas de conviver com Ele. A convivência com o Senhor foi um eterno aprendizado. Ele sempre estava evangelizando, ele não perdia oportunidade. Fosse em grande multidão ou em uma conversa particular com um dos seus paroquianos, ele estava sempre falando de Deus, sempre falando do reino de Deus. Uma pessoa tranquila, uma pessoa muito boa, dedicado aos pobres, dedicou a sua vida ao reino de Deus, servindo aos pobres. O Senhor era um homem que não media esforços para ajudar as pessoas que o rodeavam, principalmente os pobres. Digo porque muitas vezes eu presenciei até ele dividir o que tinha na mesa para comer, ele dividia com quem chegava na porta e pedia. Tive uma convivência muito próxima de Monsenhor porque fui coroinha, fui sacristão e fui secretário dele aqui na paróquia. Quando coroinha,
lembro muito que ninguém acordava sem ouvir o programa matinal Neópolis Acorda Rezando. Quem não lembra, né? Todos nós lembramos do Neópolis Acorda Rezando, quando ele dizia Neópolis acorda rezando, Neópolis acorda proclamando as maravilhas de Deus, e acrescentava Neópolis acorda à luz do astro-rei, o sol já raiou, e em Neópolis como em Brasília, diz Cicerópolis, que era Cicerópolis, o relógio que ainda hoje está na torre esquerda da igreja de quem olha ela de frente. Que foi um relógio que ele fez questão de ir de caminhão até o Juazeiro Panhá. Ele foi e voltou na bauleia do caminhão de Zé Relé para trazer esse relógio. E ele batizou esse relógio como Cicerópolis. Isso já faz parte da minha vida, porque eu já convivia com o senhor. Um senhor, além de poeta, musicista, um grande orador, ele era um homem muito místico. Ele percebia nos acontecimentos do dia a dia a presença, a ação de Deus ou a ação do maligno. Era um homem muito místico, um homem que você se sentia bem estar do lado dele. Muitas vezes, à tarde, quando eu voltava da escola, eu sentava com ele ali na área, ele gostava de ficar ali observando o alunado, observando a praça, e como eu já falei, ele não perdia tempo. Tudo era motivo dele evangelizar. Neópolis toda, Neópolis em peso, e muitas pessoas fora de Neópolis gostavam e amavam o Monsenhor. E acima de tudo o respeitavam. Não porque ele fazia questão de que as pessoas o respeitassem. Não, mas era pelo seu modo de vida. As pessoas se viam obrigadas a respeitá-lo pelo seu modo de vida, pelo seu modo de ser. A forma de tratar cada pessoa, independente da classe social, o tratamento era o mesmo. Aquele tratamento de carinho, aquela mansidão, aquele tratamento fraterno. O senhor era uma pessoa que a gente se sentia bem, fazia questão de estar junto dele. O senhor era uma pessoa, como eu já falei, estava além da sua época, muito inteligente. Neópolis todo o amava, e a gente tem assim, quero dizer que o importante para a gente não é ter conhecido um Senhor. É a frase que eu quero deixar aqui nesse depoimento, é que o importante não é ter conhecido o Senhor. O importante é ter convivido com Ele, é ter tido o privilégio de conviver com o Senhor. Neópolis foi agraciado 2 vezes. Primeiro, porque o Senhor é filho de Neópolis. Nasceu ali em Porteiras de Baixo, município de Neópolis. E segundo, porque Deus nos deu ele como pároco. Foi um grande avanço na nossa religião. Temos um Senhor aqui conosco durante tantos anos. E foi através de Monsenhor que eu conheci os povoados de Neópolis, porque ele assistia a todos os povoados, ou quase todos, porque a paróquia abrangia de Tapera, a Pindoba, de Betume, a Tenórios e ainda a ilha, uma ilha que nós conhecemos como Ilha da Gameleira. E como eu falei no início, eu acompanhava o Monsenhor em todos esses eventos. Um homem capaz de lidar com todo tipo de situação. E é como eu já falei, para mim, o importante não é ter conhecido o Monsenhor, e sim ter convivido com ele. Bem, aqui está a Capela de São Sebastião. É esta aqui, ó. A Capela de São Sebastião. Aonde Monsenhor José Moreno de Santana celebrou muitas missas. Ele para mim, era um amigo, um pároco e um tio da família. Porque realmente meu avô era primo dele. O pai dele era tio do meu avô. Então nós saímos da povoado, ali da Porteiras de Baixo. Estamos hoje aqui, essa hora aqui, na Capela de São Sebastião, nas Porteiras de Cima. E antiga, ainda hoje tem Porteira de Baixo, onde ele nasceu, e Porteira de Cima. Então, temos também aqui
ali por trás daquelas casas, que não é possível nós chegar lá. Um grupo com seu nome, Monsenhor José Moreno de Santana. Então, ele foi o homem que construiu muitas coisas na cidade e nos interior. Monsenhor José Moreno de Santana era um homem querido por todos, da onde ele nasceu e dos lugares que nem conhecia ele. Quando ele saiu aqui de Porteiras, quando ele chegou aqui em Porteiras, no seu retorno como padre, ele formou-se em Pesqueira, Pernambuco. E então, foi um bom padre, não foi à toa que ele viveu. Os bispos nunca tirou ele da sua cidade, da sua terra natal, Porteiras e Neópolis, e dentro da realidade neopolitana, porque Porteiras é município da cidade de Neópolis. E os bispos, nunca chegou um bispo para tirar ele de sua paróquia, porque era homem íntegro, de caráter e de moral. Era homem sincero e honesto. As pessoas, as suas famílias, a seus amigos, a igreja e a Santíssima Trindade e a Deus, que é o Pai de nós todos. Então, a falar um pouco. Não, você pergunta que eu não sei. A sua convivência com o Monsenhor, como era? Era boa, eu só frequentava a igreja toda a vida, né? Fui criada lá. Desde os 12 anos que eu comecei na ordenação dele, que nós ficamos, eu comecei a tocar lá no tempo de ele e outro dia. Me afastei já com 5 anos. O que a senhora poderia falar de Monsenhor em pessoa? Bom, era muito bom, era muito, como pessoa, muito alegre, brincalhão. A gente vinha, quando tinha ensaio aqui, ele vinha e cantava também. Tudo bem. Muito legal ele. A senhora tem alguma lembrança assim que marcou a senhora quando a senhora andava junto com ele? Algum fato que lhe marcou muito com o senhor? Só quando a gente estava tocando, né? Quando tocava na missa, ele gostava de cantar também. E rezava muito. Porque foi muito pobre, não exigia nada de ninguém. Muito pobre. E a gente ia lá. A senhora pode falar um pouco da festa dos 300 anos da igreja aqui? Eu não sei, A senhora participou? Participava, tocava e cantava. Ele fez o hino, a música dos 300 anos. Levanta-te, Neópolis. Olha, Monsenhor Moreno nasceu nas Porteiras, aqui, filho de Neópolis, né? Eu conheci a senhora mãe dele, ela era prima, a mãe de Monsenhor Moreno era prima da minha avó, avó materna, né? Eles eram daí, era prima da minha avó materna, a mãe de Monsenhor Moreno, Dona Mercedes, né? E Monsenhor Moreno era uma pessoa belíssima, eu posso dizer, era um santo. Ele fazia tudo por tudo, não é? Ele não tinha nada dele, tudo ele dava. Eu me lembro que ele fez um bingo, né, aí para a paróquia, e o resultado do bingo, as cartelas, ele saiu aí distribuindo o povo, mas ele não tomava nota. Aí teve um prejuízo. Foi preciso ele vender uma casinha dele em Penedo, lá na rua Joaquim Nabuco, que era da mãe dele. Vendeu para pagar o prejuízo do bingo que ele fez. Entendeu? Enganaram o Monsenhor Moreno, entendeu? Enganaram, infelizmente, enganaram o Monsenhor Moreno. Olha, muitas vezes, até um segredo aqui, vou contar. Muitas vezes, Monsenhor Moreno, dia de sexta-feira, não tinha dinheiro para fazer feira no sábado. Eu mesmo tinha uma determinada pessoa, não vou dizer o nome da pessoa, aqui de Neópolis, ele mandava, escrevia o bilhete e eu levava para essa pessoa
dar um dinheirinho para ele fazer feira. Porque ele abria a carteira, olhava assim, não tem dinheiro para fazer feira. E essa pessoa dava. Era Sebastião, Campo de Jesus. Se for pessoa bela. Né? Ele dava toda semana dinheiro para Monsenhor Moreno. Isso era um segredo, mas não tem problema. Para Monsenhor Moreno fazer a feira, Monsenhor. Seu Sebastião. A morte de Monsenhor Moreno deu-se no hospital São José. Foi, no hospital São José, em Aracaju. Ele morreu. Foi, acho que 31 de dezembro, foi isso mesmo. 31 de dezembro, não é? Morreu. Eu estava presente, minha esposa, Luiz do Padre, como chamavam, né? Luiz do Padre, e tinha uma freira lá que estava presente. Quando ele estava morrendo, eu dizia bem assim para ele: Monsenhor Moreno, o senhor está indo para o céu. Olha, a sua mãe, Maria, que você disse. Maria, o povo dizia Maria, estarei no céu. Ela dizia, eu estou no céu, estou saindo. Está lhe buscando. O senhor está indo, Monsenhor Moreno, indo para o céu. Ele olhava assim para mim, as lágrimas descendo, né? As lágrimas descendo, eu dizendo, olha, o senhor está indo para o céu. Visitar a mãe Maria, que o senhor gostava muito de falar nela. O senhor está se despedindo, Monsenhor. Ela está presente aqui, aqui entre nós. Ele olhando assim para mim, as lágrimas descendo. Né? Bem, não disse nada, aí faleceu. Nós pegamos ele, né? Tiramos a roupa dele, fizemos uma roupa natural, né? Fui vestido, fui até um enfermeiro lá, que deu banho nele, tudo direitinho, entendeu? Enfermeiro lá do hospital. Nós trouxemos ele, compramos o caixão, né? Compramos o caixão e avisamos a Dom Lessa, né? Dom Lessa, eu me lembro que Dom Lessa disse o seguinte: Belinho, você é sabido, né? Tá indo no dia da Mãe de Deus, né, Belinho? Oh, ela tá lhe chamando, viu, velhinho? Dom Lessa disse isso, né? Nós trouxemos ele e chegamos em Japoatã, abrimos o caixão, colocamos um bocado de flores, que deram muita flor para ele, e trouxemos ele para aqui. E o enterro dele foi lindo, o enterro, né? Teve missa, né? Missa celebrada. Demos uma volta ali na praça com o caixão dele, né? Antes dele, ele foi enterrado na igreja. Agora, depois, 20 anos depois, parece que foi 20, né? Me lembro que tiramos tudo e foi colocado no altar lá de Nossa Senhora. Está colocado lá, só a cinza dele colocado no altar de Nossa Senhora. A história do Monsenhor, era uma pessoa bela, não falava mal de ninguém. Eu nunca ouvi o Monsenhor falar mal de ninguém. Tinha as fofoqueiras, as velhinhas, né? Umas 3 aí, não vou dizer o nome. E vinha contar coisa para ele e ficava bem assim, só escutando. Não dizia uma palavra. Ele não aceitava nada de fora. Nunca vi Monsenhor. Como era assim, conte mais um pouco da convivência do senhor com ele. Monsenhor. Nós conversávamos muito, né? Ele contava muito a história dele do seminário, né? Que a família dele era pobre, né? E tinha, agora a convivência minha com o Monsenhor Moreno, eu conversava muito, ele me dava muito conselho, né? Sobre minha vida, sobre a vida conjugal, sobre a vida normal, tudo, ele me aconselhava. Nós era um verdadeiro amigo, não é? Era um paizão para mim, em outras palavras. Era um pai meu, o senhor Moreno. Graças a Deus. Ele foi uma
pessoa belíssima que Deus levou. Eu creio que a essas alturas ele deve estar aonde? Lá com o Pai. Se era assim, ele dizia, com minha mãe estarei. Com minha mãe estarei não, com minha mãe estou. Ele dizia assim, minha mãe estou. Até, né? Minha vida com ele era essa, minha vida com o senhor Moreno. Eu muito na minha casa, né? Morreu nos meus braços, como eu disse, lá no Hospital São José. Né? Então, o senhor, além de ser padre e não viver de luxo, não. Mesmo assim, ele ajudava a todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. Né? Chegava a procurar dele, ele ajudava. Procurar dele, se tivesse condições, ele ajudava mesmo. Antes de ver, com esses olhos que Deus me deu, ele fazia isso. E eu vi ele falar com a pessoa. Dava mesmo, tudo, ele não tinha nada dele. Ele celebrava missa nos tenórios, nas porteiras. Né? Eu ia sempre com ele, entendeu? Eu fui muitas vezes. Às vezes ele ia com o serviço de som, tocando aí, né? Aí por esses interiores também celebrar missa, não cobrava nada. Viu? Davam a ele o que queriam, não cobrava nada. Viu? Ele não fazia questão de dinheiro, de nada na vida dele. O senhor Moreno foi o meu maior amigo, depois de meus pais. O senhor Moreno foi o maior amigo meu. Aí ele está lá no céu dizendo glória, glória, aleluia. Com minha mãe estou ao lado da minha mãe. Pastor, José Palmeira Neto, caros irmãos do sacerdócio, tomando aqui uma via sagra, sacerdócio 14, estava estudando 14. Depois, autoridades civis, grandemente conhecedoras do homenageado, beneficiado com essa presença, com essa bondade. Nosso doutor Luiz Rabelo, doutor João Machado Rodrigues, tanta gente está acostumada a catucar um pouquinho assim para arranjar as coisas, aqui na paróquia, tá? Tem muita facilidade com eles, qualquer coisa assim, não, dá um jeito, logo. Depois, tantos irmãos aqui, de toda a paróquia, os povoados. Eu não sei falar de improviso, deve ser difícil, atrapalha muito, escrever umas coisinhas assim, porque algumas coisas foram tocadas, foram lembradas aqui. Por exemplo, cada vez que eu passo para o Batume, a organização diga aquele riacho, a família Carla, da minha família morou, meu pai, minha mãe, Dona Ceia, as porteiras, embaixo. Depois, o nome do meu pai eu gostaria que fosse conhecido porque ele é chamado de Santo Antônio. Antônio Florencio Gomes, nome do meu pai. Minha mãe, Maria das Mercês Santana. Ela nasceu no dia 24 de setembro, dia de Nossa das Mercês, por isso esse nome de Maria das Mercês. Agora, eu era aprendiz, sapateiro, músico, sei lá, essas coisas aí, e sacristão também. Eu, quando me ligava Monteiro Barbosa, eu tinha vontade de ser padre, mas pobre, eu tinha nem, estava desvanecido bem e tal, né? Quando ele procurou, ele foi nomeado reitor do seminário de Aracaju, Sagrado Coração de Jesus. Então se dirigiu a mim, nunca toquei nesse assunto a ele se dirigiu a mim. Sério, ele disse que você queria ser padre. Olha, eu vou ser reitor do seminário agora, fui nomeado, e eu falo com Dom José para você entrar no seminário, mesmo assim, gratuitamente. Aí ele, eu vou consultar minha mãe. Ela faz aqui também, as declarações. Aí era Dom Ricardo, sustentava no meu trabalho, na minha casa, na minha família, né? Ela não tinha dificuldade, mas eu toquei no assunto, ela disse assim, meu filho, ainda que saiba que vou morrer de fome, não me impeça você de entrar no seminário. Uma resposta mesmo generosa, né? Digo bem, mas isso não aconteceu não, que Deus é generosíssimo. Ele não deixa uma coisa assim por seu amor, ele não deixa em branco não. Ele tomou providências admiráveis. Ela não passou fome não. Ela teve muita gente amiga aí,
que ela nem sabia de quem era, e quem não era. Gente que facilitava, me dava sempre os presentes, as coisas lá, né? E entre estes, eu posso citar um, que era o papai do nosso prefeito. O papai do nosso prefeito era uma cozinha, as coisas presentinhos e tal, né? Bem, agora, lá no seminário, entre rapazes, em 1930, ou depois da Revolução de 30, logo no ano seguinte eu fui para o seminário. Então foi em começo de 31, de março. Quando eu entrei lá, né, o rapaz aí, ia cursar primeiro ano de humanidades, curso de humanidades primeiro ano, no meio dos pequenos ali, né, primeiro ano, que eu tinha estudos aqui, grupos e tal, né. Até o nosso saudoso senhor Amíntros, eu com um rapaz frequentei a escola dele, escola noturna, ele dava aula noturna também ali, ele gostava de ver isso, de interesse, de aprender as coisas. Bem, quando entrei no seminário, eu tinha aquela preocupação com o estudo, comprei até um livro francês sem mestre, para ir para conhecer o francês sem mestre. Né? Quando eu cheguei lá, um dos daqueles padres, que foi nosso bom amigo João Moreira Lima, Monsenhor, ele disse, olha, esse rapaz pode fazer o segundo ano. Ele pode fazer o segundo ano. Falou com os outros professores, então eu disse, é bom, você acha que pode? Vamos falar com o reitor. Falaram com o reitor, é com o Miguel Monteiro Barbosa. Ele disse, bem, vocês querem? Agora, latim tem que ficar no primeiro, né? Então eu fiquei primeiro ano em latim e nas outras matérias, segundo ano. No final eu passei, então, terceiro ano e segundo latim. No outro ano passei, quarto ano, terceiro latim. Agora o que aconteceu? Eu devia fazer o quarto ano já com filosofia, que lá se estudava filosofia, entrava no seminário maior chamado. Mas por ir no senhor Alberto Pequeno, visitador dos seminários, com a determinação da Santa Sé, de que esse estudo superior de filosofia e teologia seria agora nos seminários centrais, daqui de sede. Então, em Aracaju nem ia se estudar mais filosofia, tinha que ir para outro. Aí ele, pronto, agora sim, vamos subir de interior, as coisas serviam se montar no cavalo. Então, de vez em quando ele me procurava para ajudar. Eu estava atravessando o rio para celebrar alguma missa aqui, atendendo a ele. Bem, foi quando Dom José Távora me deu uma provisão para não estar toda hora recebendo licença, fazer casamento, não sei quem me deu a provisão, como se fosse auxiliar. Depois, veio o Dom José Brandão de Castro, que quando minha mãe morreu, o Dom Delgado insistiu, eu venha, estou precisando do senhor. Aí eu tinha começado essa torre aqui, com recursos do povo, que alguém não tinha nem onde minha torre, comecei aqui. Aí eu dizia, seu Bispo, demora mais um pouquinho, que eu estou comecei aqui uma torre, esse trabalho, nada, esse agora eu preciso do senhor. Foi quando a Santa Sé transferiu para Fortaleza, o outro, o João Mota da Albuquerque, soltou, deu escadinação, a pedido de José Brandão de Castro, pela choradeira dele, não tinha padre, essa propriedade foi fundada, ele teve que trabalhar para arranjar sacerdote, né? Mas ele arranjou, foi uma bênção para nós, os nossos irmãos redentoristas, né? Que é da família, redentorista, Cristo Redentor. Foi bem, depois de tudo isso, eu fui ficando, ele deu escadinação, pronto. Agora o povo tem que me aturar até quando Deus quiser, não é? Eu chamo a atenção para uma irmãzinha que está assistindo a nossa festa também. Basta ela, lua cheia, bonita, hein? Irmã Lua, Irmã Sol, Irmã Lua, Irmã Fogo, eu sou Francisco de Assis, Pai Espiritual de Santo Antônio. Que essa lua, que é reflexo do sol, faz com que a gente pense no sol divino e Nossa Senhora, formosa como a lua, abençoa todo mundo, dando recompensa a todo mundo por essa dedicação, essa forma de carinho, de demonstração de bondade, de generosidade, quando a gente trabalhou muito, eu só vi a gente fazer isso aqui, passa para lá, passa para cá, olha aqui, isso aqui, muita gente trabalhou por isso aqui, muita gente trabalhou por tudo isso que nós temos aqui, né? Eu cito uma opção de nomes aqui, mas eu ficarei para outra ocasião, quem sabe, ainda de um modo mais penetrante, né? Que Deus abençoe a todo mundo, recompense a todos e faça com que daqui por diante eu procure, ele me perdoe primeiro, né? Todo o mal que fiz, o bem que fiz mal e o bem que não fiz.